Chegamos à nossa aula 13 sobre potenciação e radiciação. Exercício 6. Simplifique as expressões abaixo. Questão A, nós temos uma divisão. Na linha de cima nós temos a mesma base, que é o 10. Vamos manter a base e somar os expoentes. É uma multiplicação. Essa parte aqui está multiplicando essa outra aqui. Mesma base, mantenho a base, somos expoente. Menos 3 mais 5, vou ficar com 10 elevado ao quadrado. Na parte de baixo, nessa linha aqui, eu tenho 10 vezes 10 elevado à quarta potência. Eu vou multiplicar esses dois carinhas aqui, vou manter a base. Aqui não tem nada em cima, então é como se tivesse 1. Então, mantenho a base, 10, somos expoentes, 4 mais 1, 5. Então, eu vou ficar com 10 ao quadrado sobre 10 elevado à quinta potência. Agora, como é divisão, mantenho a base e subtraio os expoentes. 2 menos 5, vou ficar com 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3, expoente negativo, inverto a base, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, 1 sobre 1000, em decimal, fica 0,001. Meu próximo exercício, eu tinha aqui uma divisão, ela está representada de uma maneira diferente, mas eu posso colocar ela de uma forma mais tradicional. Eu tenho aqui então, nessa linha de cima, quando eu digo, é na parte do numerador, na linha de baixo a gente sabe que é o denominador. Então vamos falar mais objetivamente, porque essa parte vocês já sabem, né? Então nessa linha de cima aqui, eu tenho a mesma base, vou manter a base e somar os expoentes. 4 menos 3 mais 2, eu vou ficar com 7 de base elevado ao cubo. Nessa linha de baixo aqui, mesma base também, eu tenho o 7 com a base e o meu expoente 3 e menos 2. Vou fazer a soma desses expoentes também. 3 menos 2 igual a 1. Agora eu tenho uma divisão. A partir daqui, eu tenho que fazer o seguinte, mantenho a base é igual tanto no numerador quanto no denominador. Portanto, repito a base, na divisão, subtraio os expoentes. Aqui nessa parte, era uma multiplicação, a gente somava. Aqui é uma divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, 3 menos 1 vai ficar 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Minha questão C, 2 elevado a menos 3 vezes 2 elevado à quinta potência. Questão C, uma outra divisão. Nessa linha de cima aqui eu tenho multiplicação com as mesmas bases. O mesmo ocorre aqui na linha de baixo. Essa questão aqui é um legítimo Ctrl+C, Ctrl+V do professor Fernando. Aqui eu tive a sorte de lembrar de editar os valores. Mantenho a base, multiplicação, somos expoentes. Menos 3 mais 5, vou ficar com 2. 2 elevado ao quadrado. Linha de baixo, exatamente a mesma coisa. Nós temos aqui um 2 elevado a um expoente 1. Mesma base, mantenho a base, somos expoentes. 2 elevado à quinta potência. Vou manter a minha base, vou subtrair os expoentes. 2 menos 5, 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3, inverto a minha base, vou ficar com 1 sobre 2 elevado ao cubo. E esse meu resultado final é 1 sobre 8. E eu posso ainda chegar a um valor decimal de 0,125. Questão D. Tenho aqui uma situação diferente. Essa parte de baixo aqui está pronta, não vou mexer agora. Eu tenho aqui um x elevado à quinta potência, tudo isso aqui está dentro de um parênteses, tudo isso aqui está elevado ao quadrado. Aqui eu tenho um x ao quadrado, tudo dentro de um parênteses, e tudo que eu tenho aqui dentro desse parênteses está elevado ao cubo. Então aqui o que eu faço primeiro? Eu tenho potência de potência, multiplico 5 pelo 2, vou ficar com x elevado a 10, e aqui eu multiplico 2 pelo 3, vou ficar com x elevado a 6.
parte de baixo eu não vou mexer, mantenho a minha base, somos expoentes, eu vou ficar com x elevado a 16 sobre x elevado a 4. Faço 16 menos 4, chegou a esse resultado aqui. Questão 7, continua simplificando as equações. Nós temos aqui um 2 elevado a 0 menos, entre parênteses, menos 2 elevado ao quadrado, sobre 2 elevado ao quadrado mais menos 2 elevado ao cubo. O 2 elevado a 0 é 1. Esse sinalzinho de menos aqui, eu vou ignorar ele por enquanto, eu vou enxergar o que eu tenho aqui, que é 1 menos 2 dentro de um parênteses, elevado ao quadrado. Esse expoente aqui está considerando o sinal junto, então eu vou fazer menos 2 vezes menos 2. Eu vou ficar com 4 positivo. Eu fico com 1 menos 4. Nessa parte de baixo aqui, 2 elevado ao quadrado é 4, mais menos 2 dentro de um parênteses, elevado ao cubo. Esse meu expoente aqui está considerando o sinal também. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Vezes menos 2 eu vou ficar com menos 8. Então assim eu fico com menos 4 e 4 menos 8. Eu vou ficar com menos 3 sobre menos 4. Aqui eu tenho uma regrinha de sinais. Eu tenho o menos 3 dividido pelo menos 4. Eu vou ficar então com essa fração positiva de 3 sobre 4, ou 3 quartos. Minha questão B, nós vamos agora eliminar um monte de processos. Nós temos aqui uma fração de 1/2. Quando eu tenho uma fração e um expoente negativo, nesse caso aqui, eu inverto a minha base, esse meu 2 vai para cima, esse meu 1 vai para baixo, e eu faço a potência que eu tenho aqui, 2 elevado ao cubo. Aqui é a mesma coisa, é um expoente negativo, inverto a minha base, vou ficar com 2 elevado à quinta potência. Se vocês quiserem fazer todos aqueles cálculos lá, passo a passo, vocês podem até fazer. Os exercícios anteriores vocês viram como é que é feito. Então 2 elevado ao cubo dá 8 e 2 elevado à quinta potência dá 32. Eu posso somar os expoentes aqui mantendo a minha base? Eu não posso, porque aqui é uma soma. Se eu fizer uma multiplicação, manter a base aqui e fizer um 2 elevado à oitava potência, eu vou ter um outro resultado. Aqui é um sinal de mais. Manter a base e somar os expoentes é quando é multiplicação. Então eu vou ficar com 8 mais 32 e meu resultado final é 40. Na questão C, eu vou fazer a continha de 1/2 mais 1/3, faz o MMC lá. Vocês vão encontrar uma fração de 5 sobre 6. Tenho aqui o meu expoente negativo sobre essa fração aqui. Eu poderia fazer todos aqueles cálculos que eu fiz lá. Invertendo essa minha fração aqui, eu ficaria com 1 sobre 5 dividido por 1 sobre 6. Inverto a parte de baixo, multiplico, eu iria ficar com 6 sobre 5. E é o que eu vou fazer aqui, eu vou passar direto para esse resultado. Se vocês quiserem fazer os cálculos passo a passo para verificar isso, tudo bem. Aqui eu já vou pular para a parte seguinte. Vou ficar com 6 sobre 5 mais 2/3. Tiro o MMC aqui também de 5 e 3, faço a minha soma das frações, eu vou ficar com 28 sobre 15. Exercício 8, escreva os números abaixo através de sua representação decimal. Meu primeiro aqui, eu tenho 10 elevado à quinta potência. Vou usar o 10 numa multiplicação 5 vezes. O meu resultado vai ficar 100.000. Essa é a representação decimal dele. A minha questão 2, eu tenho um 10 elevado a menos 2. Isso aqui eu vou inverter a base, vou ficar com 1 sobre 10 elevado ao quadrado, ou seja, 1 sobre 100. O meu resultado decimal vai ficar 0,01. Tem que cuidar as casas decimais. Minha questão C, eu tenho 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 elevado ao cubo é 1000. A minha questão D, 10 elevado a menos 5.
Eu vou fazer uma inversão de base, eu tenho 1 sobre 10 elevado à quinta potência. Isso aqui ficaria 1 sobre 100 mil, eu vou dividir 1 por 100 mil, eu vou ficar com 0,00001.